Livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque foi um profeta, homem de Deus. Orava, profetizava, orientava, conhecia Deus, tinha sua comunhão com Deus. Mas ele tinha uma coisa que eu e você nós temos, ele era ser humano. Gente, sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. E por ser homem, por ter tudo isso, para ele também chegava o cansaço. Para ele também chegava desânimo. Para ele também vinha tristeza. A questão é a postura que a gente toma diante dessas coisas. É como a gente reage a isso. Todos nós, chega um momento que a gente sente o peso das coisas. A gente, às vezes, olha e se sente desanimado diante de algumas coisas. Não é privilégio só de alguns. Todos nós passamos as mesmas situações, enfrentamos os problemas. E a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela não esconde isso. A gente aqui escolhe como que a gente quer enxergar, como que a gente quer olhar para a vida e como a gente vai se posicionar diante das lutas que vêm, dos problemas que acontecem. E esse homem, diante do problema que ele estava vivendo, a situação que ele estava atravessando, ele fala essas palavras aqui no versículo 2, olha. O primeiro é só a apresentação. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Veja que ele era profeta. Essas aqui são as palavras dele, a oração dele, olha. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não... Ele está falando com quem? Você está entendendo o que ele está falando com Deus? Está compreendendo ou não? Ele está perguntando para Deus até quando ele vai ficar clamando, orando, pedindo, buscando, querendo ver, querendo encontrar. E Deus, aos olhos dele, não está o quê? Fala comigo, gente. Não está escutando, respondendo. Percebe? Que não é só a gente que tem esse pensamento, às vezes um momento ou outro da nossa vida. Alguém lá atrás já passou por isso. Já viveu um momento que ele, no momento da intimidade dele com Deus, quando não tinha ninguém na frente, ele não precisava ser capa para ninguém, aparência para ninguém, ele não precisava fingir que acreditava, ele não precisava fingir que cria, ele não precisava fingir que ele era forte, porque não tinha ninguém, ele estava falando só ele e Deus. No momento dele, Deus, ele se vê indignado por alguma coisa que está acontecendo, por alguma oração que aos olhos dele, ao entender dele, não estava sendo respondido. Por quê? Porque para ele estava demorando, não estava dando certo, parece que não estava dando certo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio, a separação, a divisão se suscita, nasce em todo canto. Por causa ou por esta causa, a lei, o que é justo, se afrouxa, não tem força, e a justiça se manifesta. A justiça são palavras de alguém angustiado, alguém que não está bem emocionalmente, espiritualmente, alguém que não está cheio de força, cheio de fé, alguém que não está muito feliz, muito contente com as coisas que está passando, está vivendo. Não é só comigo que acontece, não é só com você, é com todos nós. Mas ele precisava de uma resposta, ele precisava de uma
solução, ele precisava de uma saída. Eu preciso, você precisa. E a gente não é diferente, ele não era diferente da gente, ele precisava disso. E aí ele toma uma postura, ele toma uma posição, e é essa posição que faz a diferença. Faz a diferença naquele que decide jogar tudo para o alto, desistir. E tudo é a escolha que a gente tem. Há um tempo atrás eu conversando com alguém e perguntando, e aí, como é que tá? Como é que você está se sentindo? Como é que estão as coisas? Essa pessoa comentando, falando, conversando, falou, não, eu não olho para nada não, eu não considero nada disso. Fica lá, olha, os problemas estão lá, eu venho e não quero saber de nada. Eu quero vir para buscar o meu Deus, é para orar, porque quando eu chego aqui, o meu coração eu coloco diante de Deus, a minha oração. Essa pessoa estava falando de algo que fortalece, que levanta, e que até aquele momento, talvez fosse o que estava sustentando ela. O tempo passou, e os problemas continuaram, as lutas continuaram. Aí eu fui conversar com a mesma pessoa. Ela disse assim, sabe o que é? Que tem a distância, tem o cansaço, tem o problema que eu tenho aqui, tem isso, tem aquilo. As mesmas questões que lá atrás ela resistia, superava e não considerava, hoje são as que ela usa para justificar o porquê ela parou. Quem está entendendo? É a escolha de cada um. Ele está amargurado, ele está aqui insatisfeito. Ele está apresentando argumentos, ele está apresentando justificativas do porquê ele poderia parar de acreditar, parar de crer. O porquê que ele está se sentindo triste, amargurado. Ele tem razões para demonstrar tudo isso, para viver isso. Mas em um determinado momento, no capítulo 2, avança um pouquinho mais. Eu vou resumir, mas eu não vou sair do contexto, e até te aconselho depois a ler. É um livro de 3 capítulos e que vai alimentar muito a tua fé e vai fortalecer muito a tua comunhão com Deus. Mas ele decide, ele resolve tomar uma postura, e no capítulo 2, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Eu vou buscar a resposta em Deus, eu vou buscar a saída em Deus, eu vou me colocar numa posição, eu vou escolher me pôr num determinado lugar onde eu consiga enxergar, ver aquilo que Deus ele tem para mim. Então ele está dizendo o seguinte: eu vou olhar para onde a resposta vai vir. Existem várias direções que você pode escolher olhar. A que te entristece, a que te amargura, a que tira as tuas forças, a que tira de você o ânimo, a que rouba de você a vontade de continuar, de acreditar, de crer. Fazer como essa pessoa que eu citei no começo, e começar a buscar saídas alternativas, atalhos, caminhos que não levam a lugar nenhum, senão a destruição. Buscar em coisas que não resolvem nada, ou permanecer firme, mas verdadeiramente olhando para aquele que traz a solução, para aquele que resolve. Ele diz assim: eu vou me colocar num lugar aonde eu só consiga ter olhos para isso. Vou me colocar na minha torre de vigia, aonde os meus olhos possam alcançar, aonde a resposta de Deus vai vir. Sabe por que torre? Porque se ele dissesse: eu vou me colocar numa trincheira. Sabe o que é trincheira? Quem sabe o que é trincheira? Trincheira é um rasgo no chão, não é? É um buraco, uma cova que você abre e você se esconde, para que quem vem de lá não te veja. Mas se você quer enxergar longe, se você quer olhar o que está por trás do muro, você não pode se esconder no buraco. Você precisa se colocar onde? Num lugar alto. Porque só quem está no lugar alto é que consegue enxergar por cima. Ele decidiu se colocar nesse lugar, mas ele se põe de todo o coração. Ele falou: vou me colocar aqui, eu vou olhar para Deus, eu vou olhar em Deus, eu vou esperar em Deus, eu vou confiar em Deus, e eu vou ver a resposta que Ele tem para a minha vida, aquilo que Ele tem para mim. Essa decisão fez ele se fortalecer.
Essa decisão fez com que ele visse de fato resposta na vida dele. Continuando no versículo 2, diz assim: o Senhor me respondeu e disse, Senhor, então ele teve resposta, porque todo aquele que espera em Deus alcança a resposta. A Bíblia diz que os que confiam e esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se você está cansado, confie em Deus. Se você se sente sobrecarregado, confie em Deus. Se hoje a posição que você está, você não enxerga saída, solução, se hoje a posição que você está não te traz conforto, pelo contrário, está te entristecendo, te amargurando, desesperançando o teu coração, se coloque numa posição onde você consiga enxergar a Deus. E essa posição é a presença dEle. Essa torre era o lugar onde ele conseguia olhar para Deus. Ele se separa daquilo tudo, ele dá um passo para o lado e sai do miolo, do olho do furacão. Ele começa a olhar para Deus. Não é uma torre, não foi um lugar que ele subiu escadas e se colocou lá. Ele está exemplificando, ele está dando um exemplo. Eu vou me colocar numa posição onde nada mais do que está ao meu redor possa me influenciar os meus pensamentos, influenciar aquilo que eu quero alcançar. Eu vou olhar para Deus. É uma escolha que você tem. Como você vai sair daqui hoje é uma escolha sua. Como você vai tomar essa palavra e entender, é Deus falando comigo, porque só Deus é que sabe. Como eu tenho passado as minhas madrugadas, como tem sido o meu dia, só Deus sabe as lutas que eu estou enfrentando. É você. É você que pode ou é capaz de entender se é Deus falando com você ou não, de afirmar e confirmar isso dentro de você. Mas esse homem, eita, a Bíblia traz para mim uma orientação, que se eu me coloco diante de uma situação, numa posição onde eu consigo enxergar Deus, eu vou ver em Deus a resposta que eu preciso, eu vou ter em Deus a saída que eu necessito, eu vou encontrar em Deus a solução que eu preciso encontrar. Quem está entendendo alguma coisa? Então é você que decide o lugar, a posição que você vai se colocar. E ele respondeu, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Presta atenção nisso aqui, ó. Porque a visão, aquilo que eu estou te mostrando, aquilo que eu coloquei no teu coração, você e eu deveríamos interpretar como revelação de Deus para nós, para o nosso coração, diante de tudo que a gente está passando, diante de tudo que a gente possa estar enfrentando. Porque a visão, aquilo que Deus colocou diante de mim, a visão, ela está para se cumprir no tempo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Há um tempo para ela acontecer e vai acontecer. Olha para mim, porque Deus não falha, a palavra dele não cai no chão. A pergunta é, você toma posse disso para você? É com você que ele está falando? É para a tua vida? Porque às vezes as pessoas têm a tendência de crer, isso não é ataque, é alerta. As pessoas têm a tendência a crer mais no que o mal fala. Eu até citei domingo o exemplo de gente que estava lá olhando, jogando, tirando um barato enquanto a gente lia a palavra, e quando o Satanás manifestou, aí respeitaram, fizeram silêncio e até tiveram medo, saíram correndo. Às vezes a gente dá mais ouvido ao mal do que à voz de Deus. Você escolhe a posição que você quer se colocar hoje, e dependendo da posição que você coloca, você recebe a resposta, seja de Deus, ou seja da circunstância que você está vivendo, porque a visão ainda está para se cumprir, não vai passar, não vai falhar. Ele é Deus, Ele vai cumprir. Há um tempo determinado por Ele para que isso se cumpra, mas se apressa para o fim, e não vai falhar, vai acontecer, porque Ele faz o quê? Por favor, presta atenção nisso, lê de novo aí. Eu quero que você leia o que está na sua Bíblia. Se tardar, então se de repente para você está parecendo para mim que está demorando muito, só não é o tempo, mas vai acontecer. Se parece estar demorando, espera, porque ela vai. Não é opinião minha, eu estou lendo o que está onde?
Eu não estou aqui para te colocar força no teu coração com autoajuda. Eu só estou lendo o que a palavra de Deus está falando para mim e para você. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. E não vai tardar, só não é o tempo, mas o tempo vai chegar. Quem entendeu alguma coisa, fica de pé no seu lugar, por favor. Se você puder, aplauda o nome de Jesus.